E ainda na festa de aniversário do PT, Lula falou também, claro, de eleição nacional e avisou que vai ser uma guerra e que não vai ter mais Lulinha, paz e amor desta vez. O presidente afirmou que, em primeiro lugar, é preciso que a verdade derrote a mentira e convocou a militância para a guerra nas redes sociais, dizendo que será um soldado ao lado deles. Lula destacou a força da direita nas redes e que os petistas não podem ficar mais quietinhos porque a oposição tem mais coisas ruins do que boas para mostrar. Lula disse ainda que, apesar de confiante em uma nova vitória contra o bolsonarismo, é preciso criar e dominar a narrativa para vencer, o que só seria possível com uma forte militância digital. A postura é bem diferente da adotada na vitoriosa campanha de 2022 contra Jair Bolsonaro, quando buscou transmitir uma mensagem de uma frente ampla e conciliatória de diferentes ideologias. Vamos ver uma parte da fala dele. Alguém viu uma notícia contra o governo, aí eu deletei. Deletou, não, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados, porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinho. Não tem essa mais de Lulinha, paz e amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Começando com você agora, Aldo. Como a gente até apresentou há pouco, o Lula ele abandona aquele discurso que ele usou, pelo menos a estratégia que ele usou durante a eleição de 2022, né? Que era uma eleição que ele queria colocar-se meio que como representante do campo democrático versus o Bolsonaro. Neste momento, ele está, pelo menos neste ato, que é um ato do PT e também acaba sendo um ato de pré-campanha, ele acaba, na verdade, conclamando e atiçando a militância para agir nas redes sociais de forma digital, tal como já faz a rede do bolsonarismo, né? Como é que você vê essa declaração dele e o impacto disso? Diria que antes tarde do que nunca, porque o Lula, o governo, os partidos de esquerda, notadamente o PT, eles ficaram na defensiva o tempo todo nesse terceiro mandato do Lula. Quer dizer, eles entraram de forma completamente equivocada, com a palavra de ordem união e reconstrução. Esse terceiro mandato começou com o 8 de janeiro. Quer dizer, o bolsonarismo, a extrema-direita permaneceram no ataque o tempo todo. E só agora, no último ano, o Lula nota que o bolsonarismo faz a guerra, quer dizer, então tem que ir para a guerra, quer dizer, na véspera das eleições. O que é estranho é que o Lula hoje é mais radical do que o partido, por isso que eu entendo que o PT é um partido ala esquerda do centrão, até na política, né? Nesse sentido do embate político, do enfrentamento político. Agora, evidentemente que isso tudo provocou um prejuízo político eleitoral, Sakamoto. Por quê? Porque se você olha os dados do Brasil hoje da economia e da política, há um grande paradoxo. Os dados da economia são relativamente bons, por exemplo, desemprego, até inflação, crescimento da renda, tudo mais tal, e o governo e o próprio Lula não saem do lugar, estão empacados do ponto de vista da avaliação. O que isso significa? Significa que não souberam expressar politicamente, quer dizer, o bom desempenho, particularmente na economia, e nesse sentido, que eles perderam a batalha do enfrentamento político, ideológico, exatamente porque eles quiseram ser paz e amor, quiseram ser união e reconstrução num país inteiramente radicalizado. Quer dizer, somente ali no ano passado é que tiveram algumas escaramuças um pouco mais significativas na questão do tarifaço, também na questão do enfrentamento do Congresso como o Congresso dos ricos, tudo mais tal, mas fora isso, quer dizer, foram 3, 4 anos de passividade política e deixando que a extrema-direita permanecesse o tempo todo na ofensiva. Mesmo com todos os crimes, todas as trapalhadas do bolsonarismo e da extrema-direita, eles conseguiram ficar na ofensiva, particularmente nas redes. Rosemary, você vai na mesma avaliação do Aldo? Você acredita que a estratégia do Lula neste momento
de chamar a militância. Ele percebeu, provavelmente, ou ele percebeu, a entourage dele percebeu que para levar a narrativa do governo, né, a defesa dos assuntos do governo adiante, não vai bastar a TV, não vai bastar post impulsionado, vai ter que ter manifestação orgânica da militância, né? Eu acho que esse é um ponto central e eu queria dizer que, eu apesar de ser cientista política, eu sempre estudei a relação entre a mídia política, mais recentemente, né, entre a internet e a política. E essa é uma das questões que o campo de pesquisa, um campo muito amplo no Brasil, pesquisadores muito importantes, estudos muito relevantes, trazem essa questão como uma questão central, né? Então, eu acho que se nós formos pegar, nós sempre falávamos, né, nesse campo de pesquisadores, esse ano vai ser o ano da campanha das redes, mas a TV ainda ocupava mais espaço, até que chega 2018. E, efetivamente, nós vimos ali uma grande virada do ponto de vista do papel, não vou dizer que a televisão e o rádio, evidentemente, têm um papel importante, mas a maneira como as redes sociais propagam informações e principalmente desinformação, discurso de ódio, teoria da conspiração, ela é muito importante. Então, o que acontece num ambiente tão polarizado politicamente quanto que nós vivemos, a gente não consegue ver isso, pelo menos nos pleitos ocorridos em vários lugares do mundo em que há situações semelhantes, né? Não é um discurso de paz e amor que atrai as pessoas. Infelizmente, né, a rede ela tem essa característica de ter uma comunicação com uma pegada, digamos assim, né, muito mais firme, muito mais incisiva. Então, aquilo quando o Lula fala, bom, se tem alguém falando mal do governo, você tem que ir lá defender. Você não poderia, como militante do partido, é isso que ele está falando, né, ficar sem resposta para isso, né? Eu acho que, assim, de alguma maneira, isso melhorou no partido. Acho que já foi muito pior, eu concordo com o Aldo, né? Mas eu acho que ainda está, né, muito distante dessa realidade, né? E num cenário eleitoral, obviamente, essa artilharia, e a cada ano nós estamos observando o desenvolvimento de técnicas, de softwares, de linguagens. Então, esse ano, né, o papel da inteligência artificial já preocupando, né, as questões relacionadas à regulação, que estão muito frouxas ainda, e quero chamar atenção para um cenário importantíssimo, que é quem vai assumir o TSE nessa eleição. Então, que é, né, aquele, né, o terrivelmente evangélico, né, que vai estar colocado ali, ou seja, então quando o Lula fala vai ser uma batalha, essa batalha já existe cotidianamente nesses últimos 3 anos, conforme, né, o Aldo menciona aqui, né? Agora, num contexto eleitoral, isso vai ter que ter uma característica muito mais firme do partido, né? Agora, também acho que não é desculpe o partido fazendo curso com as Big Techs, né? Então, o ano passado tinha um curso lá para, né, preparar a militância para a influência, para atuar no cenário digital, né, vindo de uma das empresas de tecnologia. E aí, eu vou dizer assim, uma coisa que é fundamental e que, inclusive, né, eu, se fosse governo Lula, assumiria e pegaria com muito afinco, né, no debate de soberania que ele está colocando, não esquecer da soberania digital. Não vai ter soberania, né, nacional se a gente não tiver soberania digital. Então, essa é uma das coisas, e os desafios eleitorais que vêm vão exigir essa postura
mais firme e não essa, né, mais flexível, né, ou conciliadora que o Aldo nos colocou aqui.